ideia que está por detrás da multiplicação e divisão através da adição sucessiva e da subtração sucessiva. Estes slides são baseados num texto que vocês têm disponível na Dropbox do Mendes e Delgado, e no fundo o que pretende alertar, ou eu pretendo alertar, é para as diferentes formas que podem ser utilizadas para resolver os diferentes problemas no contexto de raciocínio multiplicativo. Reparem neste problema: a Catarina faz anos na próxima semana, está a pensar convidar alguns amigos e fazer uma pequena festa. A mãe já foi às compras e comprou 56 balões, está a pensar dar no final da festa a cada um dos amigos de Catarina 4 balões e não ficar com nenhum. Quantos amigos pensa a Catarina convidar? Ora, no contexto de trabalho da sala de aula mais tradicional, este claramente era um problema que se resolvia utilizando o algoritmo da divisão. Mas reparem que as diferentes formas de resolução levam-nos a concluir que, mesmo não tendo acesso ao algoritmo de divisão, os alunos podem resolver e resolvem os problemas. E mais, explicam a razão ou a forma como eles resolvem. É este tipo de interação que vocês, como professores, devem procurar no contexto de sala de aula. Aqui neste exemplo, a Elisa, que é a professora, pergunta: sabias que havia quantos balões? A Bárbara responde 55. A Elisa pergunta: então é a mãe da Catarina ia dar quantos balões a cada menino? A Bárbara diz 4. E a Elisa pergunta-lhe: então explica como é que tu fizeste. E a Bárbara vai explicando que foi testando, multiplicando 10 por 4, 11 por 4, 12 por 4, até chegar ao valor 56, e concluiu que no fundo eram precisos 14 meninos para receber os balões, os 4 balões da festa. Uma outra forma realizada pelo aluno Luís Daniel, foi fazer a adição sucessiva. O Luís Daniel sabe contar de 4 em 4 e chegou à conclusão que, para chegar a 46 partindo de 4, admitindo que cada etapa, cada mais 4 corresponde a mais um menino que tem 4 balões, leva a que ele chegue ao número 14. Finalmente eu apresento a ideia ao contrário da de Daniel, que é, partindo dos 56 balões, assumindo que vamos distribuindo 4 balões a cada menino, no final chegamos ao fim, não tendo balão nenhum, e contabilizamos o número de amigos que ficaram, cada um com 4 balões. Há ainda um outro exemplo na qual se utiliza, um aluno utiliza um registro em forma de desenho, de esquema, e neste caso utiliza uma representação retangular. Ora, a representação retangular está muito ligada à multiplicação, e olhando para a representação que ele fez, o que nós verificamos é que para cada coluna representa 4 balões, ou seja, associa cada coluna a um menino. O Francisco explica também a razão pela qual resolveu o problema desta maneira. Portanto, podemos concluir com estes exemplos que há de facto formas diferentes de resolução de um problema que, à partida, nós seríamos levados a pensar que só se poderia resolver se os alunos, se as crianças soubessem o algoritmo tradicional da divisão, mas não, verificamos que eles utilizam não só a adição, como também podem utilizar a subtração, como podem utilizar a multiplicação e também, se souberem, utilizar o algoritmo da divisão. Olhemos agora para os 3 níveis de aprendizagem no raciocínio multiplicativo. É curioso perceber que os investigadores apresentam os mesmos nomes, quer para os níveis de aprendizagem no raciocínio aditivo, quer para o raciocínio multiplicativo. Só que, olhando para o primeiro nível, o nível por contagem, no raciocínio multiplicativo corresponde a adicionar para contar. Ou seja, o que nós fazemos é
adicionar sucessivamente o mesmo valor para chegar ao resultado final, que é o resultado obtido pela soma do número de elementos de cada conjunto. Como já sabem, no raciocínio multiplicativo terá que ter sempre cada conjunto o mesmo número de elementos. No exemplo do nível por contagem, mostra como a linha numérica pode ser utilizada para registar este raciocínio, porque na verdade o que as crianças fazem é somar sucessivamente um valor que é igual e, portanto, permite uma representação, digamos, numa linha, portanto, uma representação que corresponde a uma adição. Já no nível estruturado, o que nós constatamos é que os alunos utilizam já o sinal da multiplicação. Portanto, há uma etapa entre este primeiro nível, o nível por contagem, em que eles ainda não utilizam o sinal de multiplicação, para aquele segundo nível, em que eles já utilizam o sinal de multiplicação e, portanto, dizemos que eles estão no nível estruturado. No exemplo mostrado no slide seguinte, nós verificamos que os alunos são convidados a procurar resolver um problema e reparem que a representação é agora uma representação retangular. Ou seja, a representação retangular convida a que os alunos trabalhem em multiplicação. Neste caso, veem que 2 vezes 3 é igual a 6. E, portanto, é isso, esta representação, é esta forma de representar que os pode também levar a procurar utilizar o sinal da multiplicação. Finalmente, no nível formal, o que acontece é que os alunos já utilizam as diferentes propriedades da multiplicação. Deixam de existir aquilo que são modelos de apoio ao cálculo. Portanto, o que acontece é que eles se apropriam das operações, das propriedades da multiplicação, e se fizerem divisão também, e utilizam-nas para chegar ao resultado. O exemplo que nós damos é exemplos de propriedades ou de formas como é que um aluno pode realizar a operação 12 vezes 8. A primeira é recorrendo à propriedade distributiva. 12 vezes 8 é igual a 8 vezes 12, que é igual a 8 vezes 10 mais 2. A outra é a apropriação das relações dobro-metade. A outra recorre a diferentes decomposições do 12 e à propriedade distributiva. E, finalmente, outra que usa a relação dobro-metade novamente. Mas embaixo está escrito a ideia que caracteriza o cálculo formal. Está escrito o seguinte: o cálculo formal está fortemente ancorado em todo o trabalho desenvolvido anteriormente. Recorrendo a relações e factos conhecidos, os alunos já são capazes de pensar apenas num nível puramente numérico. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que, para atingir o nível formal, é necessário que os alunos treinem e aprendam, memorizem factos numéricos. Por exemplo, o mais comum e habitual é a tabuada, mas reparem outros factos numéricos, como, por exemplo, multiplicar por 10, multiplicar por 100, ou, neste caso, os dobros e as metades, como foi exemplificado. Para terminar esta apresentação ou esta ideia dos diferentes níveis de conhecimento e dar uma ideia do que implica dividir e multiplicar, nós podemos concluir que
não é necessário saber conhecer o algoritmo tradicional para multiplicar e dividir, e que podemos multiplicar e dividir baseando-nos em conhecimentos sobre os números que temos. É óbvio que no início, quando nós iniciamos o raciocínio multiplicativo, apenas sabemos somar. Depois vamos aprendendo a pouco e pouco factos base da matemática que nos levam a poder utilizá-los para realizar estas operações de forma a torná-las no final, de forma a permitir que nós possamos realizar um cálculo